Alô amigos, alô galera, estamos de volta com o podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o grande Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Muito bem pessoal, o episódio de hoje quero começar pedindo uma licença. Mural de recados, Roma Nua e Crua. Para fazer agradecimentos a todo mundo que nos tem dado feedback, que tem compartilhado os nossos links, curtido as nossas mídias sociais e, claro, divulgando, fazendo comentários. Então, muito obrigado a todos. E quem não está fazendo, por favor, gente, ajude a divulgar o podcast. É um projeto que dá um trabalhão, a gente faz com muito carinho e seria legal que a gente encontrasse pessoas que se interessem em ouvir. Também queria deixar aqui um outro aviso. Eu acredito que por volta do 11º episódio, ou a cada 10 episódios, eu vou parar e fazer um episódio bônus, onde eu vou estar conversando com Lucas Prandi, o meu querido irmão, e a gente vai discutir o que a gente viu, o que vai ter mais no futuro, e vai ser um papo um pouco mais profundo. Eu vou aproveitar para ler o nome de todos os nossos, vou chamar de colaboradores, as pessoas que nos divulgam, as pessoas que curtem, as pessoas que dão feedback. Então eu vou citar elas nominalmente nesse episódio, e a ideia é cada 10 episódios a gente fazer um episódio bônus, sem limite de tempo. É mais um bate-papo informal e que a gente vai tocar mais a fundo os temas abordados no podcast e ver um pouco das outras civilizações. Ser um bate-papo de história aí bem legal, mas sem um roteiro, vai ser fora do script padrão aí, tá certo, pessoal? Espero que vocês curtam e será um prazer fazê-lo. Caesar is dead, and it was you as good as held the knife. Então, pra gente começar com nossa tradicionalíssima recapitulação, vamos ver o que vimos no episódio anterior. Então o que a gente viu no episódio anterior foi a criação da Lei das 12 Tábuas e como chegamos lá, né, com muita treta entre patrícios e plebeus, vizinhança sempre muito hospitaleira, muito fraterna e beleza. O que a gente passou por cima aí um pouco foi a história do nosso grande Cincinato, ou Lúcio Quincio Cincinato, uma das figuras ícones da República Romana. Ele vai ser o exemplo de romano até umas gerações futuras aí, e a gente vai ver por que ele é tão importante e tão reverenciado na história romana. Então vamos lá. Oh, my love, my life. Please die. Cincinato, ele nasce em 519 a.C. e ele vai morrer em 439 a.C. Ele foi general, foi cônsul, foi ditador. Ele é uma figura assim mítica e ele é apontado como um cidadão exemplar, um poço de virtudes, o símbolo do que era ser um romano de carteirinha, aquele que deixava o bem-estar do Estado acima do bem-estar da sua família ou dos seus próprios anseios pessoais. Ele é retratado como o quê? Como o verdadeiro guerreiro agricultor. Aqui tem coragem. Porque lembra, naquela época precisava ter terra para lutar no exército e nada era mais referenciado que o trabalhador rural, que quando a necessidade chamava, ele largava a enxada, a foice e pegava a sua espada. O resumo, o Cincinato in a nutshell, é o que é. É um homem humilde que acaba recebendo poderes absolutos para lidar com grandes crises, resolve a parada toda e depois, por livre e espontânea vontade, abdica o poder e volta para a roça para carpinar, plantar e colher. O Cincinato é da primeira geração que vive exclusivamente sob a República. Ele, quando ainda era criança, ainda nasceu na época dos reis, mas assim, desde que ele se entende por gente, Roma é uma república. Então podemos dizer que ele é a primeira geração 100%
republicana. E é isso que vai tornar ele uma figura ímpar, porque ele vai ser a primeira pessoa nessa condição que vai ter poder absoluto na mão e não tem uma memória do que é ter um tirano no poder, e ele vai abdicar o poder absoluto. Com toda a sua humildade. A primeira vez que eu ouvi falar de Cincinnato foi num documentário da History Channel, e nesse documentário ele retratava Cincinnato como o primeiro ditador romano. Mentira! Faziam um grande auê porque ele foi o primeiro a ter poderes absolutos e abdicar, mas como vimos aqui, isso não é verdade. Ele não foi o primeiro ditador de Roma e nem o primeiro a receber poder total e abdicar. Isso já era uma praxe. A diferença dele é a primeira geração, de ditadores ainda era o pessoal que expulsou os Tarquínios, que deu fim nos reis. Então eles sabiam que ia pegar muito mal tentar virar o rei se eles lutaram para dar fim com os reis. Já Cincinnato não, ele é da segunda geração. Então ninguém sabia o que era ter um tirano, aquela imagem dos reis sendo algo maléfico já tinha ficado para trás. E ele também tinha, como eu posso dizer assim, um gravitas, um carisma. Ele era realmente muito querido, e se ele tivesse tentado tomar o poder, provavelmente ele conseguiria sem nenhuma resistência. O pessoal realmente tinha essa admiração por ele. Me engravida de trigêmeos, por favor! Mas não eram todos que tinham essa admiração. Como eu disse no documentário que eu vi, o primeiro que eu ouvi dele falar sobre ele era retratado como um cara humilde, trabalhador, ligado ao povo, e isso era uma mentira. Ele era trabalhador, sim, humilde no sentido de faz o que tem que fazer, mas ele era um patrício e ele lutava pelos interesses dos patrícios. Ele não tinha muito amor à plebe, ele não lutava por melhorias para o povo. Ele lutava justamente para manter os patrícios no poder e fez de tudo o possível para atrasar as leis escritas, a criar os tribunos das plebes, tudo que era a favor do povo. Ele se colocava numa posição completamente contrária. Mas vamos lá. Quando que é a primeira aparição dos nossos Cincinnato nos registros históricos aí, quando ele realmente aparece em alguma coisa da história romana? E a primeira aparição dele, assim como temos políticos no Brasil que tentam cobrir as besteiras dos seus filhos, Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim. Foi assim que Cincinnato debuta na história romana, tentando livrar o filho de uma bela besteira que ele tinha feito. Então vamos lá, a gente sabe que ele é da época da criação dos tribunos das plebes, na criação das leis das Doze Tábuas. Então vocês imaginam, e como a gente já viu, não era um período muito de paz social, Toda vez que Roma estava em paz, sem nenhum conflito externo, o bicho estava pegando lá dentro. E não foi assim do dia pra noite que apareceram as leis, os tribunos, como a gente já viu, os tribunos só apareceram depois que a plebe realmente abandona e vai pro Monte Sacro, e assim que vão conseguir algum cargo de respeito, depois vão lutar para conseguir as leis escritas, e os patrícios, postergando de todas as maneiras. E entre esses patrícios estava, claro, o nosso grande Cincinnato, e mais, estava o seu filho Cezão, o Cezão Quincio. E o que acontece? Você imagina, aqui temos um histórico de manifestações, às vezes elas se tornam violentas. Então quando os plebeus queriam lutar por mais direitos, pelas leis escritas, eles iam fazer manifestações no fórum, os tribunos juntavam uma galera, tentavam fazer uma passeata, tentavam pressionar os legisladores, e tinham gangues de patrícios que tentavam o quê? Simplesmente quebrar essas manifestações, sabe? Tipo a PM quando vai descer a lenha nos manifestantes de qualquer problema. Era mais ou menos isso. Formavam-se gangues de patrício e eles vinham descendo a lenha com cavalo, atropelando todo mundo, dando pedrada, tentando fazer debandar aquilo até para não garantir mais direitos pro povão. E o Cezão o filho do Cincinnato, era tipo o líder de uma dessas gangues de patrício que descia o cacete
nos populares. E aí, um plebeu muito astuto, ele consegue armar, não uma cilada, né? Mas ele consegue ir juntando prova, consegue ir, como eu posso dizer, instigando o Cezão, principalmente, a fazer besteira no lugar errado, na hora errada. E aí ele consegue o quê? Juntar evidências e provas e processa o Cezão por comandar uma gangue, que era algo ilegal, né? Bater nas pessoas, comandar uma gangue. Você imagina que isso não pega bem, né? Se eu pudesse, eu matava 1000. Era tipo uma torcida, a Gaviões da Fiel contra a Mancha Verde se encontrando no metrô. Era esse tipo de coisa que acontecia e não estava certo. E aí o nosso grande Virgínio, que era o nome do plebeu que processou o Cezão, era um tribuno da plebe, ele consegue, como eu disse, processar e ele é intimado a comparecer no fórum para julgamento e ele sabe que ia dar ruim. Nossa, todo mundo já tô fudido. Então o Cezão sabe que ia dar ruim, faz o quê? Pica a mula. Sim, mula. Digo, não mula. Foge pra Etrúria. E olha, nem me viu. Nem me viu. Só que quem fica pra trás? Papai, o nosso Cincinato. E aí, como o filho é meio condenado à revelia, o pai tem que pagar uma multa violenta, muito alta, e ele acaba ficando pobre. É assim que ele entra na história de Roma. A única coisa que sobra pro Cincinato depois de pagar pelas presepadas do Cezão é um pedacinho de terra ali às margens do rio Tibre. E aí é dessa penura que nasce a lenda do Cincinato. Então, em 460 a.C., ele é eleito um dos cônsules para aquele ano. E aí os plebeus já ficam um pouco em choque porque sabem que aprontaram pro filho dele, ele pagou o pato e agora ele como cônsul vai vir em cima deles. E ele realmente faz isso, mas assim, não diretamente. Ele, como cônsul, bloqueia todas as tentativas dos plebeus de adquirir mais poder, de mais participação. Está incluso nisso as leis das 12 tábuas. Então ele faz absolutamente tudo para barrar qualquer reforma que dê um pouco mais de direitos e poderes aos plebeus. E aí os cônsules lembraram uma vez que tinham 2 cônsules por ano e basicamente o ano passa assim: cônsules e senado de um lado, plebe e tribunos da plebe do outro, e nada acontece porque uns vão bloqueando os outros e o ano fica assim. Roma fica estagnada, nada acontece. Aí o Senado passa uma lei proibindo a reeleição. Então antes você podia se reeleger, agora não. Você ia ter que esperar um período, se você foi tribuno da plebe ou se você foi cônsul, e você tinha que esperar um tempo para poder concorrer de novo. Não podia ficar querendo se reeleger ano. Porém, os tribunos da plebe completamente ignoram essa lei e se candidatam para reeleição. Aí o Senado vai atrás do Cincinato para falar: cara, olha o que os plebeus estão fazendo, os caras estão ignorando a lei, a gente precisa de você lá, você é a nossa referência, então cara, concorre aí para cônsul de novo que a gente vai votar em você, vai dar bom. E ele se nega. Aplausos para o nosso Cincinato. Porque ele fala: cara, se liga, os caras é plebeu, cara. A gente é patrícia, a gente é muito melhor. Eles são Zé Ninguém, eles desobedecem a lei porque eles não sabem nem ler. Eu não sei ler. Eles não sabem nem entende a lei. Eu não vou fazer isso porque eu estaria me igualando aos plebeus e eu jamais vou fazer isso porque eu sou muito melhor, eu sou patrício. Não se junte com essa gentalha. E ele não se reelege, e que é uma atitude louvável, vamos deixar aqui bem claro. Aí ele volta o quê? Pra sua fazendinha, pro seu sítio, só que não demora muito pra ele voltar na cena política. Só que ele vai voltar no melhor estilo. Ele vai voltar como ditador, com poderes absolutos. Então em 458 a.C., os Ecos, uma tribo vizinha, estava causando. Então um dos cônsules do ano vai lá, o Lúcio Minúcio Esquilino Augurino de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de... Ele vai com o exército para dar um pau nesses Ecos, mas não dá muito certo, porque não temos muitos detalhes da batalha, mas o que se sabe é que os Ecos conseguem encurralar o exército romano, cercar eles, e eles estão numa posição hiper vulnerável, ou seja, algo tem que ser feito, senão o exército seria aniquilado.
Aí o Senado, precisando tomar uma atitude, numa situação de desespero e crise, resolvem eleger o Cincinnato como ditador. Só que ele estava lá na fazenda dele, nem sabia o que estava acontecendo. Então vem uma comitiva do Senado dizer para ele que, né, você foi eleito ditador, a gente tá com esse problema, e encontram ele com a tanga dele lá, com a roupa mesmo, pior roupa que tem, arando a terra, plantando caqui. Acabou o caqui, te pago na hora. Sei lá. E aí ele até pede pra comitiva esperar pra pôr uma toga, uma roupa bonita, se apresentar, né? E aí ele é comunicado que vira ditador e vai pra cidade levantar um exército para ir salvar o exército que tá lá encurralado pelos ecos. Vocês já podem imaginar, os plebeus ficam meio empolvorosos de saber que Cincinnato tá vindo aí ditador com poderes absolutos. Mas Cincinnato era um cara focado, então em vez de resolver os problemas políticos que ele tinha, ele vai ao que interessa. Então ele logo reúne um exército, vai encontrar os ecos no campo de batalha, e também não temos muitos detalhes, mas ele vence a batalha do Monte Álgido e literalmente salva a pátria, resgata o exército, volta para Roma vitorioso, celebra um merecido triunfo, mas antes de renunciar o cargo e voltar para a roça, ele resolve que vai dar, no mínimo, vai dar o troco no tribuno que ferrou o filho dele. Aí, sem muitos detalhes, ele consegue que o Virgínio, né, que era o tribuno que ferrou o filho dele lá, você vai morrer, que ele seja exilado, e tchau, Virgínio, nunca mais ouvimos falar dele da história de Roma. E aí, depois de salvar a cidade e dar um fim no inimigo, ele abdica do poder e volta para sua fazenda, volta para sua terrinha. E aí que cria-se essa lenda maravilhosa do Cincinnato. Ele ainda vai ser um ditador outra vez, mas é aqui que ele faz o nome dele. E por quê? Porque, como eu disse, ele tinha muito apoio, ele salvar o exército levou assim as ações dele lá em cima, o cara tava por cima da carne seca, já era uma geração nascida sob a República, então se ele quisesse ficar no poder e se instalar lá para sempre, ele teria quase nada de resistência, seria fácil para ele fazer isso, mas ele não faz o que é fácil, ele faz o que é certo, e Cincinnato abdica do poder, vai pra roça mais uma vez, e aí ele vai ficar anos e anos na roça, sem, né, mantendo ali um low profile, de boa na lagoa. Só anos e anos mais tarde ele vai ser convocado de novo para ser um ditador, mas nessa hora seria para resolver uma treta interna, um tal de Espúrio Mélio. Ele estava conspirando para se tornar rei. A gente vai ver mais da história dele na próxima semana. Mas ele era um cara que conspirou ali, aproveitou um momento de crise para tentar tomar o poder. E o Senado, desesperado, recorre ao nosso herói para que em menos de um mês acaba com essa ameaça, dá fim e volta de novo para a roça, velho mais uma vez. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Então a gente vai ver essa história a fundo na semana que vem, quando a gente vai percorrer aí um período de crise em Roma, com essa tentativa aí de golpe de estado. Mas o que eu quero que a gente grave hoje, pessoal, é que Cincinnato foi o primeiro ditador que poderia realmente ter assumido o poder e abdica. Ele foi um general, ele foi um cônsul, ele foi ditador 2 vezes, ele resolveu tretas que pareciam não ter solução em menos de um mês. Ele, depois de resolver as tretas, ele voltava pra enxada, pra ficar colhendo caqui, plantando tomate, sei lá, nem tinha tomate ainda chegado na Europa nessa época, mas é isso, pessoal. Slow kill may have enough left in him to kill you before he dies. Agora, como eu disse, né, a gente não tem registros históricos, a gente ainda tá numa fase da história romana que é mais lendas e tradições orais do que historiografia mesmo, assim, sabe, hardcore, com documentos. Então, como eu disse, como veremos, em 390 a.C., Roma vai ser saqueada, queimada, e depois de lá, a partir de 380 mais ou menos, né, que até a cidade se reconstruir também ainda fica um período ali com registros meio toscos e imprecisos, mas de 380 para frente vai ficar uma maravilha, história de verdade, e a gente já tá chegando lá. Então, por que eu tô dizendo isso? Só pra dizer que acredita-se que a história do Cincinnato também tem um quê de uma pintura ali pra ficar mais bonita, pra ficar uma história mais legal, pra ser um exemplo mais forte pra todo mundo, tá? Então, mas provavelmente é uma história que foi um pouco mais
como posso dizer, colorida, para ficar mais amigável, para passar uma mensagem melhor para as futuras gerações de Roma. Agora, antes da gente acabar, só fazendo um paralelo aí da história romana com a história americana, tá? George Washington, que foi a principal figura da independência americana, ele era conhecido como Cincinnato americano, tá? Porque logo depois que os americanos vencem a guerra contra os ingleses e conseguem a independência, a primeira ideia da elite americana não era virar uma república, era sim se tornar uma monarquia, e com George Washington como rei deles. E o George Washington se nega, se recusa a se tornar rei, e é por essa recusa do George Washington, que Estados Unidos virou uma república. E aí até um governador, que era um oficial, lutou junto com o George Washington abaixo dele, vira governador do estado de Ohio e resolve rebatizar ali uma das principais cidades ali de Cincinnati, né? Em honra ao Cincinnato e ao Washington. Então, quem já ouviu falar da cidade de Cincinnati, em Ohio, é por causa do nosso Cinção, é por causa do nosso Cincinnato, pessoal. E é isso, por hoje é só. Espero que tenham gostado de aprender um pouquinho mais aí dessa figura tão importante, o Cincinnato vai ser a figura romana até chegarmos em Esquipe, o africano, que vai roubar os holofotes. Porque até então, você quer um exemplo de um homem de bem, você pensava em Cincinnato em Roma. E ele foi extremamente importante para a história romana e do Ocidente. Podemos até ver aí a referência americana a ele, o cara que não tinha medo de trabalho pesado, que não tinha medo de guerra, que pegava qualquer situação e dava jeito, e depois largava tudo para ir arar terra, para ir pegar na enxada mesmo e plantar os seus caquis. E vocês vão poder acompanhar junto aqui com o podcast como a elite romana vai perdendo esse estereótipo de trabalhador braçal que pega nas armas na situação para virar. Vocês vão ver o que vai virar a elite romana, mas isso vai ser, na época do Império, vai ser já completamente avesso do que era o Cincinnati, e a gente vai poder acompanhar essa transformação junto. Então fica com a gente. Semana que vem veremos a primeira crise romana, como ela vai se desenvolver, como essa crise vai se desenvolver, abrindo a porta para aproveitadores como o Espúrio Mélio, e também vamos entrar só o primeiro passo, no primeiro conflito de grande escala romana, o conflito com Veios, uma cidade grande, uma cidade poderosa. Então a gente vai ver o primeiro conflito de titãs de Roma. Fica com a gente, pessoal. Até semana que vem e muito obrigado. Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.